Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim te indicar 12 livros para ler no mês do Halloween. Chegou o outono, para mim o melhor mês do ano, porque a gente pode dar início às nossas leituras mais temáticas. E eu, com a ajuda do Goodreads, separei 12 livros para indicar para vocês que vocês possam desfrutar desse mês mais ainda. Vocês que me conhecem sabem que eu não costumo ler livros de terror, livros de suspense, que tem mais a ver com a temática do Halloween, mas eu separei aqui livros que vão do romance pra fantasia, com esse teor mais sobrenatural, paranormal, bruxas, demônios, vampiros. Tô muito animada com o conteúdo desse vídeo, eu espero realmente que vocês desfrutem. Então vou deixar todos os livros linkados aqui abaixo para quem se interessar. E se você gostar desse vídeo, eu peço para você compartilhá-lo com algum amigo, para que ele possa também ficar por dentro dessas leituras. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui abaixo, faça parte dessa comunidade. Deixa like também, assim eu vou entender que você gostou do vídeo de hoje. E bora lá então para as recomendações. Vou começar então com os livros de academia, que são os livros mais sobrenaturais que se passam no âmbito escolar. Minha primeira indicação é Zodiac Academy, que é um livro que eu sempre recomendo aqui para vocês. Essa é uma série atualmente de 9 livros, eu sei, é muita coisa, mas se você gosta de acompanhar a saga dos personagens principais, muitas reviravoltas nos destinos dos personagens, eu acho que você vai gostar bastante de Zodiac Academy. Aqui nós vamos conhecer duas irmãs gêmeas, a Darcy e a Tori, que quando completam 18 anos descobrem que elas não são humanas e sim herdeiras de um reino. Só que para elas poderem ascender a esse trono, elas precisam passar e se formar na Zodiac Academy, que é a Academia do Zodíaco, onde elas vão aprender a controlar os seus poderes e também lutar pelo posto delas daquela sociedade. O livro então vai focar nessas duas adolescentes, meio que entrando na fase adulta, passando por muitas provações, também tendo vários interesses românticos, à medida que também vão descobrindo mais a respeito dos seus poderes e do seu passado. Eu gosto demais dessa série porque eu acho que ela resgata aqueles romances sobrenaturais de 2011, de 2012. Eu acho extremamente divertido quando a gente tem muitos personagens para acompanhar e cada um deles tem uma característica interessante. Detalhe importante aqui que Zodiac Academy, além de ser um romance de academia, também é um bully romance, então tem muito bullying, tem personagens ali que vão ter atitudes não tão legais assim com as mocinhas, mas se você gosta desse teor, eu acho que você vai curtir demais essa leitura. Minha segunda indicação nesse estilo de academia é A Taste of Torment. Esse livro é uma trilogia diferente de Zodiac Academy, ele é mais soft, então ele tem mais um suspense envolvendo ali os personagens e ele não é tão sensual, então se você gosta de romance sobrenatural mais leve, você com certeza vai gostar dessa recomendação. Nessa história vamos acompanhar a Candice, que é uma humana que recentemente perdeu a sua irmã gêmea de uma maneira muito trágica. E ela desconfia que a morte da irmã não foi acidental, foi provocada, ou seja, alguém assassinou a sua irmã. Só que para ela provar esse ponto e descobrir quem foi o verdadeiro culpado pela morte da falecida, ela precisa ir estudar na escola de seres sobrenaturais. E é nessa escola que ela vai reencontrar o Jaron, um ex-amigo de infância. O Jaron, ele é um príncipe demônio, um dos seres mais poderosos daquele universo. Ele e a Candice cresceram juntos, mas acabaram perdendo contato e eles vão se ver novamente. E como ele é um dos caras mais populares da escola e conhece todo mundo, ela pede ajuda dele para poder investigar os seus colegas. E para isso, eles inventam que estão em um relacionamento. A história então vai seguir esse suspense a respeito da morte da irmã da Candice, enquanto outros segredos obscuros sobre a escola também vão sendo revelados. Se você gosta dessa temática, eu tenho certeza que a Taste of Torment vai ser uma história que vai te cativar do início ao fim, assim como me cativou. Eu recomendo demais, eu acho que tem tudo a ver com o Halloween. Última indicação dessa categoria de academia é Coven, que também foi uma das minhas últimas leituras desse ano. Esse livro, ele faz parte de uma duologia e temos aqui uma personagem que é uma bruxa, a Willow. Desde que se entende por gente, a Willow e a sua família viviam escondidas do Coven, mas infelizmente, quando a sua mãe falece, a barreira que os protegia acaba desaparecendo e ela acaba
acaba sendo rastreada pelo Coven e levada contra sua vontade para uma academia onde bruxas vão aprender a lidar com seus poderes. E estar ali naquela escola também atende um propósito de muitos anos na vida da Willow, que é se vingar da morte de uma das suas tias. O pai dela treinou ela desde muito cedo para que ela pudesse dar cabo dessa vingança e agora ela pode dar início ao seu plano. Mas uma pessoa vai surgir no caminho da Willow colocando todas as suas convicções para baixo. E essa pessoa é o Alaric Grey, o diretor da escola. Ele é um demônio extremamente misterioso e aparentemente também esconde algumas respostas que ela tanto necessita. O jogo entre eles é extremamente sensual, mas a personagem precisa decidir se aquilo que ele fala para ela é verdade ou apenas manipulação. Coven é uma história que também tem muitos mistérios, muitas revelações que nos espera ao longo das páginas e é uma história repleta de tensão sexual entre os personagens. Eu li esse livro extremamente rápido e foi muito gostoso acompanhar os personagens e também as suas jornadas de autoconhecimento ao longo dessa história. Para aqueles que gostam de uma história bem sensual, eu acho que essa duologia tem que estar na sua lista. Agora vamos para a categoria bruxinhas aconchegantes. Separei aqui algumas histórias com bruxas que aquecem o nosso coração. Além de ser extremamente fofa, tem aquela pitadinha de romance, de sensualidade, para deixar tudo perfeito para o mês do Halloween. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é A Maldição do Ex, que é um livro também bastante recorrente por aqui. Ele é super curto, eu acho que vale muito a leitura, porque é divertido, é gostoso e bastante sensual. Nessa história nós vamos conhecer a Vivi. Ela é uma bruxa que com 19 anos sofreu uma grande decepção amorosa. Levada pela bebida e pela mágoa do ex, ela acaba o amaldiçoando. Só que ela só vai ver o resultado dessa maldição 10 anos depois, quando o Rhys, o ex em questão, volta para a cidade para participar de um evento e ele começa a sofrer algumas coisas assim um tanto estranhas, que podem colocar ele e todos os moradores da cidade em perigo. Juntos novamente, então eles vão ter que encontrar uma solução para quebrar a maldição do ex que a Vivi acabou por acidente colocando nele. Essa é uma história muito fácil de ser lida, que tem segunda chance, os personagens são extremamente carismáticos e é uma história que quando termina você quer ler novamente porque tudo é muito fofo, muito gostoso de você acompanhar. Outra história de bruxinha que eu simplesmente amo é uma cozy fantasy, mas que também super vale para o mês do Halloween, é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Esse livro foi um dos meus livros favoritos do ano passado e eu recomendo demais se você quer algo que realmente vá aconchegar o seu coração. Aqui nós vamos acompanhar uma bruxa que é a Mika Moon. E ela é uma bruxa assim extremamente solitária. Ela cresceu seguindo algumas regras onde ela não pode falar que é bruxa, obviamente, mas ela também não pode conviver com outras bruxas justamente para que a magia concentrada dessas bruxas juntas não causem um desastre natural. Desde então a Mika sempre viveu sozinha, acabava viajando de um lugar para o outro e nunca fez muitos amigos. Ela é bastante solitária. Até que ela recebe uma oferta de trabalho bem interessante. Viajar para a casa de lugar nenhum no interior da Grã-Bretanha e a ensinar 3 jovens bruxas a controlar os seus poderes. Sem nada a perder, ela aceita a oferta e é lá então que ela vai conhecer os moradores daquele local e pela primeira vez vai sentir parte de algo. Esse livro para mim foi sensacional e eu gosto muito dele porque ele fala bastante de pertencimento, de você se sentir parte de alguma coisa. Como essa é uma personagem bastante solitária, a gente vê o quanto ela anseia se sentir querida, se sentir amada e é muito fofo você ver a conexão que ela acaba construindo com todos os moradores daquele lugar onde ela vai trabalhar. É uma história que tem de tudo um pouco, tem romance, um pouquinho de mistério, muita magia e eu tenho certeza que vai encantar vocês do início ao fim. Leiam A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E para finalizar essa categoria de indicações, nós temos Go Hurt Yourself, que também faz parte de uma duologia muito gostosa, divertida, comédia romântica que também vai aquecer o nosso coração e que entrega o famoso Enemies to Lovers. Aqui nós temos uma mocinha chamada Reg que tá desesperada para conseguir um novo emprego e ela acaba se candidatando para uma vaga de familiar de uma bruxa. Só que até então ela não faz ideia de que a vaga é para isso. Ela
ela acaba então sendo contratada e ela vai ajudar então essa bruxa que é super excêntrica, muito velha, mas extremamente divertida, a fazer os seus feitiços e poções. Só que quem não tá muito animado com essa história da tia ter contratado uma humana para ser familiar é o sobrinho dela, o Ben Magnus. O Ben é um mago muito poderoso, mas que tem uma reputação um tanto complicada no mundo mágico, e é por causa disso que ele vai sofrer vários atentados. Aparentemente, alguém está o amaldiçoando e ele vai precisar da ajuda da Reg para quebrar e descobrir quem é a pessoa que está fazendo isso com ele. Esse livro também é extremamente gostoso, eu li ele no ano passado. Os personagens aqui, eles vivem brigando, é aquela história bem de cão e gato. O mocinho é mais rabugento, a mocinha é muito divertida e bem alta astral. Tem todas as tropes que a gente gosta, mas infelizmente ele não tem ainda data de publicação no Brasil, porém se você lê em inglês, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem a história, porque eu me diverti bastante quando li. Agora vamos falar de horror romance, que seria o romance com toques de horror. Essa categoria definitivamente é a categoria que mais combina com o Halloween, e eu separei aqui alguns livros para você ficar de olho também. O primeiro deles é Leve Minha Alma, que é um livro que eu também adoro. Ele tem uma vibe sobrenatural, com dark romance, também tem esses toques de horror, e pensa numas cenas quentes, gente, de dar água na boca. Tenho certeza que esse livro aqui vai te servir um belo banquete. Aqui nós conhecemos a Ray, uma mulher bastante peculiar. Ela sempre gostou do oculto, do sobrenatural, inclusive tem um canal no YouTube para falar sobre fantasmas, rituais, essas coisas. E ela volta a morar na sua cidade natal, que é uma cidade bem pequenininha, para cursar o último ano da faculdade. Só que chegando lá, ela vai acabar sem querer se envolvendo nos negócios de um culto religioso. E esse culto, que é basicamente uma seita, mata pessoas para fazer seus rituais. E a Ray acaba entrando de supetão nessa história sem saber nada do que está acontecendo, e é assim que ela vai conhecer o Leon, um demônio que antigamente era usado por essa seita. Ele era vinculado aos líderes dessa seita para fazer o trabalho sujo para eles. Só que por pura sorte ele acabou conseguindo se desvincular e pela primeira vez ele teria ali sua liberdade depois de milhares de anos. Mas o livro que vincula ele acabou indo parar nas mãos da Ray, que sem querer vai atrelar o demônio à sua vida. E assim nós temos esses dois personagens envoltos nessa trama mais sobrenatural e muito perigosa. É um livro que, como eu falei pra vocês, tem esse traço meio paranormal, de dark romance, mas também com pitadas de horror. Então tem cenas ali um pouco mais grotescas, os rituais que essa seita religiosa faz são bem descritivos e tem ali algumas coisas mais difíceis de você ler, mas eu acho que a autora ela consegue fazer uma mescla muito boa do horror com o romance, por isso que eu acho que vocês têm que ler Leve Minha Alma. É uma história extremamente gostosa e eu acho que tem resenha aqui no canal, então vou deixar linkado aqui em cima para quem se interessar. Não poderia ficar de fora dessa categoria Cutelo e Corvo, novo lançamento da editora Arqueiro. Eu acho que esse livro combina muito com o horror e com o romance, porque além da parte mais de comédia e fofa e divertida, sensual, por exemplo, temos também essa parte um pouco mais gore, com muita violência e bastante descrição. Temos aqui dois personagens, a Sloane e o Rowan, ambos são serial killers que matam outros serial killers. Uma vibe Dexter, sabe? O caminho dos dois acaba se cruzando eventualmente e eles resolvem fazer uma espécie de competição para ver quem mata os serial killers primeiro. Todos os anos eles se encontram e escolhem uma pessoa para matar e ganha aquele que matá-la primeiro, ou que matar o maior número de pessoas. E assim, então, a gente vai acompanhar esse jogo meio macabro entre os dois personagens, que é bastante cheio de detalhes e muitas cenas gráficas, ao mesmo tempo que a relação entre eles vai superando a amizade e se transformando em um romance. Eu gosto muito desse livro porque ele traz a estética da comédia romântica, só que com esses traços mais de horror, mais macabros, que deixam uma história muito única. Eu acho que eu nunca li nada do tipo. E é aquele tipo de livro que, ao mesmo tempo que você sente nojo em algumas cenas, você também se encanta com as atitudes dos personagens. Eu acho que a autora conseguiu fazer aqui um livro extremamente diferente. Se você ainda não leu Cutelo e Corvo, eu acho que você precisa conhecer essa história também. Dentro da categoria thriller e romance, suspense romântico, digamos assim, temos Pen Pal, que também foi um dos últimos lançamentos da editora Arqueiro. Tem resenha aqui completíssima sobre esse livro no canal, e ele vai contar a história da Kyla, uma mulher que acaba de enterrar o seu marido. E ela tá muito traumatizada com a morte dele. A gente percebe que ela
ainda não conseguiu processar muito bem essa perda repentina e ela se vê ali na casa dos dois, uma casa extremamente grande, só que com muitos problemas, furos, o telhado tá quebrado, ela tá fazendo muitos ruídos, então ela começa a meio que focar na construção e na reforma dessa casa, por isso que ela contrata um empreiteiro e essa pessoa é o Aiden, um homem extremamente misterioso, mas muito proeminente, que vai chamar muito a atenção da nossa mocinha e que, querendo ou não, também vai ajudá-la a superar a morte do marido. Só que, além disso, a Kayla vai começar a receber correspondências de uma penitenciária de um homem chamado Dante, que diz pra ela que a ama, que vai esperá-la, não importa o tempo, e ela fica assim, quem é esse homem? Como ele me conhece? Do que ele está falando? Então a gente tem meio que esse romance acontecendo ao mesmo tempo que o suspense envolvendo as cartas e principalmente a morte do marido vão levando a gente aí ao longo das páginas de Pen Pal. Se você gosta de um thriller psicológico com personagens que não são confiáveis, com várias coisas ali que poderiam estar acontecendo ou não, mas também com muita sensualidade, aqueles hots de dar água na boca, eu tenho certeza que Pen Pal é a pedida certa para você. Eu acho que agora é a hora de você dar uma chance para essa história. Os últimos 3 livros que eu vou recomendar são de categorias distintas, indo de fantasia até romance com vampiros, e eu espero muito que vocês gostem, porque todos eles têm ali um cadinho especial no meu coração. O primeiro é Morando com um Vampiro, que é um livro extremamente gostoso da gente ler, se você gosta de romance, com essa estética de vampiro, tenho certeza que vocês vão adorar essa história. A nossa mocinha é a Cassie, que tá passando por perrengues financeiros, ela vai ser despejada do seu apartamento, então ela precisa encontrar algo novo rapidamente, e ela vê ali no jornal uma oferta para alugar um quarto em um lugar extremamente privilegiado e por um preço muito baixo. Então, claramente, ela aceita se mudar e passa a morar com o Frederick, o seu colega de quarto. Só que em pouco tempo, ela vai perceber algumas estranhezas envolvendo o Frederick, porque ele é um homem que nunca aparece de dia, ele sempre tá meio calado, parece que ele não come porque a cozinha tá sempre impecável, e assim então que aos poucos ela vai descobrir que ele na verdade se trata de um vampiro. O livro então vai mostrar um pouco dessa convivência meio macabra entre esses dois personagens, que é extremamente interessante da gente acompanhar. Sabe aquele livro que tem de tudo um pouco? É divertido, é fofo, é romântico, também tem um pouquinho de ação no final. Com certeza foi uma história que me deixou extremamente apaixonada, principalmente pelo nosso vampiro aqui, que é extremamente fofo. E eu recomendo vocês darem uma chance também para essa história, porque eu acho que é uma leitura muito divertida que vocês precisam fazer. Outro livro que eu gosto muito também é A Maldição do Mar. Aqui já é mais uma fantasia que traz um cenário de uma cidade que aparentemente é amaldiçoada. A lenda diz que a cada 1º dia de julho, as 3 irmãs bruxas que morreram assassinadas nessa cidade voltam e tomam o corpo de 3 meninas, e essas meninas acabam seduzindo e levando 3 meninos distintos a se afogar no lago. E o livro vai seguir 2 personagens, a Penny e o Boo. A Penny, ela vive ali na cidade e o sonho dela é ir embora dali, fazer faculdade em outro lugar, enquanto o Boo é um jovem misterioso que aparece ali ansiando saber mais sobre os segredos da cidade. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu indiquei esse livro pra vocês, porque eu simplesmente amei ele. Apesar de não ter um plot tão original assim, a escrita é muito boa, te prende. Eu li o livro em pouquíssimas horas e tem um final que parte o nosso coração, porque você quer que seja outra coisa, mas você sabe também que não poderia ter sido diferente. Leia A Maldição do Mar, eu tenho certeza que vai te surpreender, e é um livro que eu guardo assim no potinho, que eu sempre vou recomendar para vocês. O último livro dessa lista, também com os toques um tanto mórbidos, mas também muito divertido, é Angélica Frankenstein em Busca do Par Ideal. Aqui nós temos uma releitura do Victor Frankenstein, aquele cientista que criou a criatura, tendo uma possível irmã que seria a Angélica. O ano ali é 1800 e alguma coisa. A Angélica tá vendo todas as pessoas que ela conhece se casar, e sendo a mulher em idade de se casar, ela também quer encontrar o seu amor verdadeiro. Ela quer ter filhos, ela quer constituir família, mas aparentemente ela não tá tendo muita sorte, porque todas as pessoas que se interessam por ela, pouco tempo depois acabam desistindo de cortejá-la. Vendo que seu irmão conseguiu dar a vida novamente a um homem que já estava morto, ela resolve fazer o mesmo e criar o seu homem
ideal. Então ela vai ali no necrotério e busca partes diferentes do que seria o homem perfeito para ela. E como num passe de mágica, ela consegue reviver esse homem. O problema é que logo em seguida um outro homem surge na vida da Angélica, mostrando que talvez essa medida drástica que ela tomou de criar o próprio marido tenha sido totalmente descabido e um pouco precipitado. Será que ela segue então em frente com essa ideia de ter o seu par ideal ou ela se abre a essa chance de um possível amor? Tudo isso você vai descobrindo lendo essa história. Eu sei que a sinopse é um tanto estranha e diferente, mas eu acho que é isso que chama bastante a atenção na história da Sally Thorne, que é a mesma autora de O Jogo do Amor e do Ódio, inclusive. Esse é um livro que tem essa vibe um pouco mais bizarra, um pouco mais creepy, assim, mas também é extremamente divertido. A mocinha é super à frente do seu tempo, ela tem tiradas muito sarcásticas e tem esse toque mais jovial na história. Então, se você gosta de releituras, gosta do conto do Frankenstein, eu acho que vocês vão curtir bastante essa indicação. É isso, gente! Essas são as recomendações para vocês lerem no mês do Halloween. Eu espero demais que vocês tenham gostado das recomendações de hoje. Me conta aqui abaixo se você conhece algum dos livros, se você já leu algum deles, eu vou adorar saber. Lembrando que os livros vão estar linkados aqui abaixo. E se você acha que faltou algum outro livro nessa lista, deixa aqui nos comentários. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!